Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma vez no Altar 88, nesse dia tão especial para a cristandade, para todo o povo de Deus. Nós estamos aqui nas vésperas, do Natal, e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele trouxe uma profecia muito interessante, muito profunda. No capítulo de número 9, ele está falando sobre o nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando sobre Jesus. E é no versículo de número 6 do capítulo 9 que ele traz a seguinte palavra para nós, a seguinte descrição: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que tremendo, né? Ele faz uma apresentação daquele que viria para ser o Senhor e Salvador da humanidade. Mas a minha palavra nessa tarde é sobre a manjedoura. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no texto de Lucas, capítulo 2, versículo de número 7, que diz assim: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu quero trazer aqui uma reflexão que o Senhor tem colocado no meu coração para abençoar a sua vida nesse dia 24, quarta-feira, no tema da manjedoura ao trono. Vamos orar? Pai, te louvamos pela leitura da tua palavra bíblica, te agradecemos porque Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, nos salvou, nos redimiu, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos colocou em sua família. Hoje, Pai, nós fazemos parte da família de Deus, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Pedimos-te que tu traga sobre nós a revelação da tua palavra e que sejamos abençoados através dela, no nome de Jesus. Amém e amém. Da manjedoura ao trono. Queridos, nós estamos na véspera de Natal e os nossos olhos se voltam a um cenário, talvez um dos mais improváveis da história, que é a manjedoura. Uma manjedoura. Quando a gente vai falar sobre o nascimento de um rei, porque Jesus, ele é conhecido e é reconhecido em toda a Bíblia como um rei. Ele é o Rei dos Reis e ele é Senhor dos Senhores. Nós vamos encontrar isso no livro de Apocalipse, que vai falar bastante sobre o reinado de Cristo. Mas aqui, no nascimento de Jesus em Belém, esse texto nos diz que Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu num palácio, porque lugar de rei nascer é no palácio, é ou não é? Com toda a estrutura, com toda a riqueza do palácio, com toda a pompa do palácio. Então, um palácio é um lugar de um rei nascer, mas ele não nasceu num palácio. Ele também não nasceu num templo. Ele também não nasceu num berço de ouro, com toda a sofisticação. Quando uma criança vai nascer, as primeiras coisas que os pais fazem é preparar a vinda do bebê. Compra um berço, compra um carrinho, compra as flores para receber, compra roupas
a criança que vai nascer. Então, eles preparam um berço de ouro para o recém-nascido. Mas o Rei dos Reis não nasceu nesses lugares. O Rei dos Reis, ele nasceu em um coxo de animais. E isso não aconteceu por acidente, descaso ou desorganização humana, porque a manjedoura, ela foi uma decisão divina. O Deus que poderia escolher qualquer lugar, escolheu o menor. O Deus que poderia aparecer em glória, escolheu vir em humildade. A manjedoura se torna, portanto, um sermão profético, silencioso, mas poderoso sobre quem é Cristo e por que ele veio. E eu quero abrir aspas aqui para trazer para você uma grande revelação. Cristo, ele não veio para sentar num trono com um séquito na mão, com uma estola sacerdotal, para reinar como os judeus esperavam o Messias, com toda a sua pompa de rei. Mas ele veio para reinar, sim, no coração dos homens, para conduzir os homens e as mulheres a um tempo novo. O reinado de Cristo é no coração, e quando ele reina em nós, a nossa vida é outra, o nosso pensamento é outro, o nosso posicionamento muda, a nossa história é outra, a nossa casa é outra, porque ele veio como rei, sim, ele nasceu como rei, nasceu num coxo, sim, numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem, num lugar simples, porque o propósito dele não era estar dentro de um palácio, sentado na mesa de um rei, reinando, como os judeus esperavam, mas no coração, reinando em nossa vida, conduzindo a nossa vida, trazendo abundância para a nossa vida. Então, ele veio por isso. E nesse dia especial de Natal, eu quero apresentar aqui para vocês pelo menos 3 verdades espirituais que mostram por que a manjedoura foi o lugar do nascimento do nosso Salvador. Primeiro, a manjedoura, ela revela a humildade do Senhor. A Bíblia diz, o texto que eu li, e deitou numa manjedoura. A manjedoura, ela mostra que Cristo, ele abriu mão da sua glória para nos alcançar. Ele deixou o trono, porque ele reinava com o Pai no trono mais absoluto, mais santo e mais poderoso do mundo, que é o trono de Deus. Ele deixou o trono para se deitar num coxo, para nascer numa manjedoura com animais. Deixou o louvor dos anjos para ouvir o mugido dos animais. E isso não foi humilhação forçada, mas um amor voluntário. Deus se fez pequeno para alcançar os pequenos. Deus se fez pobre para alcançar os pobres. Deus se fez humilde para alcançar os humildes. O apóstolo Paulo, escrevendo um dos textos mais surpreendentes da Bíblia, mais tremendos da palavra de Deus, que está lá em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, diz assim: de sorte que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Humilhou-se, diz o texto, humilhou-se a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa, que texto tremendo. Foi à cruz
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a humilhação de Cristo não foi algo forçado, mas foi um amor voluntário. Ele se deu, ele se entregou, ele se fez pequeno para os pequenos, pobre para os pobres, humilde para os humildes, manso para alcançar os mansos. Outra verdade é que a manjedoura nos ensina que o valor de Cristo não depende do ambiente. Ele não precisou de riqueza para ser rei, nem de título para ser Senhor. Onde Cristo está, ali ele reina. Onde Cristo está, ali é a sua glória. Onde Jesus chega, o ambiente muda. Onde Jesus Cristo nasce, a história nunca será igual. A fé, queridos, ela amadurece quando reconhece valor onde o mundo vê insignificância. Talvez muitos naquele tempo dissessem, mas que rei é esse? Olha onde ele nasceu. Nasceu num estábulo, nasceu num coxo. Que isso? Numa estrebaria? Numa manjedoura? Mas quanta insignificância! Aí a gente vê onde Cristo nasce, onde Cristo está, vem a glória. A ambiência é outra, a história é outra. Mas uma terceira lição é que a manjedoura, ela nos lembra que Deus visita lugares simples. Jesus nasceu onde ninguém esperava, mostrando que Deus se aproxima da simplicidade, da pobreza e da vida comum. Não existem, hoje, nesse tempo, se a gente vai olhar, grandes homens de Deus. Os homens de Deus são feitos por Deus. Ninguém já nasce grande. Deus os transforma em grandes homens. Mas a Bíblia diz que são esses homens fracos que são sustentados por um grande Deus. Então a manjedoura é o berço da humildade divina. E o que Deus quer falar com a gente nesse dia de Natal, nessa véspera de Natal, é que a gente precisa viver essa humildade de Cristo, essa simplicidade de Cristo. É na simplicidade que Deus age. É na simplicidade que ganhamos pessoas. É na simplicidade que mudamos a história do nosso casamento, da nossa casa. É na simplicidade que a gente vê Deus reinando. É na simplicidade que a igreja cresce. É a manjedoura. É o berço da simplicidade divina. Segundo lugar, a manjedoura revela a rejeição do mundo. O texto nos diz, sabe por que ele nasceu lá? Eles diziam naquele tempo, porque não havia lugar para eles na estalagem. O mundo não tem espaço para Jesus no início, eles não fizeram isso, e ainda hoje, muitos não fazem espaço para ele. Porque a estalagem, ela está cheia, e é uma metáfora da alma que está cheia demais. Não havia espaço para Jesus na estalagem. Não tinha vaga. Não dava para ele, não dava para Maria dar à luz lá. Não tinha vaga, não tinha espaço. Eu quero perguntar para você, você tem dado espaço para Jesus? Jesus é a prioridade na sua vida. Você já nasceu de Deus, você é uma nova criatura, porque a estalagem aqui cheia é uma metáfora da alma que está cheia demais, que está abarrotada demais. Talvez nesse ano de 2025 você viveu uma vida cheia, mas cheia de quê? De correria,
cheia de preocupações, cheia de prioridades erradas. A manjedoura denuncia a indiferença humana, porque enquanto o céu celebrava, a terra ignorava. A glória desceu e ninguém percebeu. A ansiedade não esvazia o amanhã da sua dor, mas esvazia o hoje da sua força. Quanta gente indiferente, não é verdade? Quanta gente que ignora as coisas espirituais. Mas a glória desceu e ninguém percebeu. Eu tenho uma palavra profética para esses últimos dias da igreja. É de que Deus ele vai liberar uma glória, um poder, uma autoridade, uma unção tão tremenda sobre o teu povo, sobre o seu povo. Mas o seu povo precisa estar focado para ver. A manjedoura, ela revela também que Cristo entra onde houver espaço, ainda que seja pouco ou simples. Porque se a estalagem fechou a porta, Deus abriu o estábulo. Quando o homem rejeita, Deus providencia. Guarda isso. Quando o homem rejeita, Deus providencia. Quando o mundo fecha a porta, o céu abre a porta. Olha que tremendo. Afinal, quem abre espaço para Cristo descobre que a graça cabe até nos lugares mais improváveis. A manjedoura é, portanto, um símbolo da porta que o mundo fechou. E em terceiro e último lugar, a manjedoura revela o propósito de Deus. Cristo nasceu em uma manjedoura porque veio como quem? Como o pão da vida. O coxo para os animais é um lugar de alimento, é um lugar para eles mitigar a sede, para dessedentar. Então o pão do céu nasceu em um coxo. Como se dissesse, vim para alimentar almas famintas. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Cristo nasceu em uma manjedoura para ser acessível a todos, para alimentar você. Ele é o pão do céu. Ele é a nossa providência. Se ele nascesse em um palácio, o que ia acontecer? Poucos iam chegar lá. Não é qualquer um que entra num palácio. Não é qualquer um que é recebido num palácio. Se Jesus nascesse lá, poucos chegariam. Mas ele nasceu num coxo, no chão, para que qualquer um pudesse se aproximar, do pobre ao rico, do simples ao erudito. Todos cabem ao redor da manjedoura, todos podem vir, todos são abraçados, todos podem chegar, todos podem ver o Rei que nasceu para mudar a nossa história. Cristo nasceu em uma manjedoura para anunciar que veio para salvar e não para impressionar. Não buscou aplausos, buscou pecadores. Não veio para ser servido, mas veio para servir. Então a manjedoura é o palco do amor que desce, alcança e transforma. Concluindo, a véspera desse 24 de dezembro de Natal nos leva de volta ao lugar mais improvável, mas cheio de sentido, a manjedoura. Ela revela a humildade do Salvador. Ela denuncia a rejeição do mundo. Ela anuncia o propósito de Deus. Onde o mundo viu miséria, Deus revelou a sua glória. Onde viram simplicidade, Deus mostrou poder. E onde viram um coxo, Deus colocou um Salvador. E hoje, mais uma vez, Cristo procura um lugar para nascer. No coração de quem estiver aberto.
Ele quer nascer hoje, porque numa manjedoura ele nasceu e se tornou rei. Da manjedoura ao trono, ele veio para reinar para sempre no meu e no seu coração. Feliz Natal e que o Senhor te abençoe. Fique com essa palavra no nome de Jesus. Amém.